Estamos ao vivo? Deixa eu ver aqui. Já estamos ao vivo? A EDS Digital está ao vivo, diretamente do estúdio da EDS. Sejam muito bem-vindos a esse encontro, essa live. Já deixo aqui registrado que a ideia aqui é a gente conseguir criar um cenário onde a gente consiga compartilhar com vocês hoje com uma temática sensacional, que é o quê? Como lucrar, né? A gente até colocou aqui uma temática, né, bem interessante, que é justamente o quê? Né? A gente olhar para o nosso negócio de forma muito estratégica, né? E mais do que estratégica, a gente usar aquilo que a gente já tem para como a gente lucrar de forma muito interessante a partir daquilo que a gente já tem. Então, vamos lá, né? Como lucrar mais usando a ferramenta que você tem. Então, se você, né, vou passar aqui só para dizer, se você está me ouvindo bem, Edson, estou te ouvindo bem, tá perfeito o áudio, estou te ouvindo bem, bota assim ó, no comentário aqui embaixo, estou te ouvindo, Renata in the house, Josimar, diz aí para mim, Edson, estou te ouvindo bem, só para me entender, ouvir aí, ver se vocês estão me ouvindo bem. Bota no comentário assim, Edson, estou te ouvindo bem. Se você gosta do nosso trabalho, já compartilha com alguém agora para dizer o seguinte, Edson, estou ao vivo, compartilha com algum empresário. Estou te ouvindo bem, bota assim ó, no comentário. Ó, compartilha com algum empresário aí que você sabe que precisa entender um pouquinho mais. E uma das ferramentas que a gente vai pensar aqui, tá? Eu vou denominar essa série de simplesmente uma gestão orientada a dados e perfeitamente, opa, show de bola. Então hoje a gente vai pensar aqui, esses dias eu compartilhando no Instagram, eu falei um pouquinho sobre a curva ABC. Basicamente toda empresa de software ou todo sistema de gestão tem basicamente esse indicador de performance, de resultado, mas muito poucas pessoas conseguem entender isso. E hoje a ideia é decifrar isso e fazer com que você use isso para lucrar muito mais dentro do seu negócio a partir de um olhar, uma lente nova, né, sobre esse cenário. Então, bora lá, compartilha aí. Seja bem-vinda, Rebeca. Seja bem-vinda, Deco, in the house. Vamos lá, vamos compartilhar. E deixa eu fazer o meu compartilhamento aqui e chamando algumas pessoas para estar junto com a gente e em breve, vamos lá então, direto ao ponto. A ideia é que a gente consiga ter um tempo rápido, mas profundo em atividade aqui para entender. Então, só para a gente pavimentar, você que está chegando, a gente vai falar sobre lucratividade hoje, né? A gente vai falar como você usar aquilo que você tem para justamente criar um cenário favorável para o crescimento do seu negócio. Bora lá? A gente está vivendo um cenário onde algumas pessoas estão buscando eficiência dentro desse processo de custo, utilizando aquilo que você já tem. Eu estava vindo, né, eu atendo vários empresários e eu estava vindo conversando com um empresário hoje, ele falou, não, Edson, a gente está arrumando alguma maneira de ter mais eficiência, né, dentro daquilo que a gente faz. Então, esse é o ano onde as empresas que aprenderem a usar aquilo que têm vão mudar o jogo. Ou seja, é usar aquilo que eu já tenho para produzir mais e melhor. Grave isso, né? A gente colocou aqui, se você está nessa live, então você já está ganhando, porque é o seguinte, aonde a gente coloca o nosso tempo, a nossa energia e o nosso recurso, ali está a nossa estratégia. Então hoje aqui, eu quero você até o final, porque eu vou compartilhar ouros aqui, onde às vezes eu compartilho só com mentorias, hoje eu dou mentorias especificamente para o setor de construção, e hoje eu estou aqui compartilhando essa série, essa importância da curva ABC, e aí eu quero saber aqui, se você sabe o que é a curva ABC, fala para mim, Edson, eu sei o que é a curva ABC, eu tenho no meu sistema, eu uso, não uso, coloca aí no chat aí para mim, saber que você está interagindo comigo. Eu gosto da interação, né? Se vocês interagirem comigo, eu sempre digo que a pergunta extrai o ouro. Mauro in the house, Bazar Varandão, Tintas Norete, sensacional, né? Hoje, dentro da EDS, a gente tem uma parte que é específica para o segmento de material de construção. A gente tem ajudado há mais de 10 anos, Alex in the house aí também, da rede
né? Olha aí, Rede Decora Brasil, sensacional. Então, a gente tem ajudado diversos donos de materiais de construção a melhorarem o processo de gestão, a usar os dados ao seu favor. É isso aí, Alex. Então, eu quero a interação de vocês, estou com vocês. Olha o Mauro in the house aí, é isso. Então, é essa interação é combustível para mim. Quem fazer as perguntas certas vai extrair um ouro dessa live, né? A ideia não é ser muito longo, a ideia é ser cirúrgico aqui para que a gente possa entender e produzir coisas sensacionais aqui. Antes, a gente entender, a gente vai pensar aqui um dos pontos, elementos de gestão que é muito fundamental e que pode mudar a sua maneira de perceber o seu negócio ainda esse ano e aumentar automaticamente a sua lucratividade, que é o quê? A curva ABC. Edson, o que é a curva ABC? Vamos lá. A curva ABC muitas pessoas têm dentro do seu software, mas não sabem utilizar. Tá? Eu estou dizendo isso porque eu já treino empresas há mais de 15 anos e muitas pessoas não utilizam, só utilizam o software só para vender, só para tirar um relatório de obrigatoriedade, mas aqui o meu objetivo é fazer com que você use aquilo que você tem para lucrar mais. Então, fique com a gente até o final disso. Então, vamos lá, só para que você tenha um panorama, né? Ela tem conexão com a teoria de Pareto, que algumas pessoas pegaram a ideia, que era o quê? 80-20. 20% do seu esforço produz 80% do seu resultado. Tá? Então, olha só que interessante. Não sei se você sabe, mas se você tem um relatório curva ABC, por exemplo, 20% do seu faturamento, né, ou 20% do seu esforço ali de mix de produto representa 65% do seu resultado. Ou seja, se você entender essa mecânica, você pode entender muito do seu negócio. Olha aí, Alex falando aqui, ó, muito bom, nos dá relatórios importantes para seguir para as futuras compras. Alex, fica comigo porque você vai entender que, para além da compra, você vai poder utilizar ela para performance de vendedor, você vai poder utilizar para mix e vai utilizar para categorias e fidelização de cliente. A ideia é poder compartilhar isso com hoje para que vocês saiam daqui com ações práticas, com indicadores de resultados práticos para conseguir olhar de forma muito mais eficiente para esse relatório, e não só para esse relatório, para essa ferramenta de gestão que pode mudar a sua lucratividade. Então, olha só que interessante. A curva A é 65%, né, do seu faturamento dentro do nosso software hoje. Por exemplo, a curva B, ela representa 25% do seu faturamento. E a curva C representa 10%. Ou seja, 20% produz 65% do seu resultado. Olha só que louco. E aí, quando você começa a olhar isso, aí você vai começando a perceber a curva A, 20% de esforço, curva B, 30% de esforço, e a curva C, 50% de esforço. Ou seja, 50% do seu esforço, 80% do seu esforço gera 35% de resultado. E somente 20% do seu esforço gera 65% do seu resultado. Se você entender isso hoje, você vai olhar para o seu negócio de forma muito mais eficaz e vai dizer, Edson, que interessante. Eu não tinha noção disso. E aí vou compartilhar com vocês. Quando eu falar alguma coisa aqui, pô, Edson, interessante, legal, você comenta aqui para que a gente possa saber que está fazendo sentido para você, tá bom? Então esse é só um panorama para você entender isso. E aí, olha só que interessante. Contando casos reais aqui, né? Vou começar com análise de produto. Muitas das vezes a gente utiliza a curva ABC somente para produto. O Alex até compartilhou aqui, poxa, eu utilizo para compra. Perfeito. Agora eu quero ampliar mais, eu quero elevar um pouquinho essa barra e trazer um outro filtro, um outro olhar. Por exemplo, para a curva ABC de cliente, por exemplo. Ou seja, se você entende a rotatividade, e hoje a gente está falando de quanto que hoje custa caro conquistar um cliente, então a gente está pensando o quê? Como é que eu fidelizo esse cliente? Então, por exemplo, eu tenho um ângulo da minha curva ABC, vamos dizer, no nosso software hoje a gente tem 8 ângulos que a gente consegue ajudar o cliente a enxergar o seu negócio. Só para vocês verem os ângulos que tem. Ó, produto, fornecedor,
grupo de produto, subgrupo, eu tenho a parte de vendedor, cliente, departamento de compra e classificação. Só para vocês terem uma noção, eu tenho 8 ângulos para olhar para o resultado da minha empresa. Uau! Olha como que isso pode fazer com que você tenha um outro olhar sobre a lucratividade do seu negócio. Pensa o seguinte, eu vou pensar aqui um ângulo que é o ângulo de cliente, tá? Aconteceu que num dos processos de mentoria a gente olhou a curva PC e a gente foi para o ângulo cliente. E a gente vamos fazer perguntas para os dados, né? Eu gosto muito disso. Vamos fazer perguntas para os dados. E quando a gente fez perguntas, a gente descobriu a seguinte questão. Existia um cliente que vinha comprando recorrentemente, que era um microconstrutor, alguma coisa, que ele estava representando 6,71% do faturamento dele, tá? E olha só que interessante, ele não sabia disso. E naquele mês, ele não tinha comprado ainda. E aí eu falei o seguinte, você sabia que esse cliente é curvar? Ah, não, eu sei que ele compra. Gente, a gente tem uma ferramenta poderosa na mão. Se você não tem, né, a gente consegue te ajudar nisso. Mas você tem uma ferramenta poderosa que você pode utilizar para fidelizar o cliente. Essa é a primeiro ouro aqui dessa lucratividade que você pode extrair. Ou seja, primeiro é identificando os seus clientes potenciais. Ou seja, entendendo quem é esse cliente A. Você sabe, diz aí para mim, você sabe quem é o seu cliente A hoje? Comenta aí para mim, vamos ver se você sabe. Você sabe quem é o seu cliente A? Esse é um primeiro ponto, tá? Ah, pô, Edson, eu não sei quem é o meu cliente A. Ou seja, às vezes a gente coloca nosso tempo, nossa energia, nosso recurso num cliente que é C, não é C, B, ou seja, mas eu preciso entender estrategicamente aonde eu vou colocar minha energia. Aonde os meus vendedores vão colocar energia. Por exemplo, esse cliente que é um cliente A, que gera uma boa participação, ele precisa de algum tipo de atenção. E foi uma das coisas que a gente vai maturando e entendendo que faz toda a diferença. Então, por exemplo, se você identifica que aquele cliente gera um tipo de retorno, vou tirar do setor, por exemplo, do varejo, vou botar, por exemplo, o setor do banco. Por isso que existe, por exemplo, o Bradesco normal, por exemplo, o Bradesco exclusivo, o Bradesco Prime, o Private Equity, por exemplo, o banco privado do Bradesco. Existe uma escala, ou seja, eles entenderam que existe curvas de detalhismo e de cuidado com a carteira de clientes deles. E a cada vez mais o varejo precisa ter um CRM. Edson, não sei o que é isso. O varejo precisa ter gestão exatamente do que? Dos seus clientes. Porque durante muito tempo o varejo, por exemplo, de material de construção, por exemplo, não olhava muito para isso. Olhava para o quê? Para a transação. Eu vou vender e vou vender. Hoje, como que está caro, está disputado, está concorrente, eu converso com vários donos de materiais de construção e de varejo e diz, pô, tá muito difícil a concorrência então. Como é que a gente rompe essa barreira? Entendendo quem é o nosso consumidor. E à medida quando você olha a curva BC para dentro de clientes, cara, eu tenho um mundo de possibilidade para analisar. E aí, um plano de ação que aquele cliente saiu daqui, ele foi o seguinte, eu vou ligar para ele e vou fidelizar. Ou seja, eu posso chamar ele, eu posso dar uma atenção, eu posso pedir alguém para acompanhar ele mais de perto. Então isso faz toda a diferença. Isso eu estou falando de um indicador, que é a parte de cliente. Agora eu vou ampliar um pouquinho mais e vou dizer sobre a curva BC sobre vendedor. Edson, eu não sabia disso. Ou seja, eu posso ter uma curva BC de vendedor, entender a performance disso, porque hoje, lembra, a lucratividade está ali. Às vezes um vendedor que eu acho que vende, né? Às vezes ele tem uma baixa performance, e aí eu sempre digo o seguinte, eu posso analisar a curva BC semanalmente, para ver a jornada daquele vendedor, do balcão, o vendedor, e eu conseguir fazer intervenções ao longo do mês, né? Não esperando o final do mês para conferir um relatório. Eu também trago isso, ou seja, você quebra isso em etapas. À medida quando você quebra em etapas a sua percepção sobre a performance do seu time, você tem um ganho de produtividade absurda e você automaticamente pode aumentar a sua lucratividade, pode fazer com que o seu negócio seja muito mais eficiente dentro daquilo que está fazendo.
e você acaba tendo um olhar diferenciado para a sua gestão. E mais do que isso, você consegue olhar para o seu time, fazer perguntas para o seu time, entender as dificuldades do seu time a partir de um olhar mais cirúrgico sobre o relatório que está sendo produzido. Estou conseguindo entender? Comenta assim, Edson, interessante, faz sentido. Eu quero que você comente aí, deixe seu comentário, ou você bota o coraçãozinho e, poxa, Edson, estou entendendo a dinâmica. Então, quando eu olho para isso, quando eu olho para o relatório, quando eu olho para a jornada do meu cliente, eu tenho um ganho absurdo de produtividade, um ganho absurdo de percepção de valor. E à medida quando eu começo a dedicar tempo e energia, eu acabo aprendendo a analisar o meu negócio a partir de um outro ângulo. Não somente olhando o movimento do balcão, não somente olhando para onde está indo, né, o fluxo. Eu preciso entender exatamente o seguinte, qual o olhar por trás? E isso é muito interessante quando eu começo a olhar isso. Então, a gente falou sobre a dinâmica, né, de você olhar para o cliente. A gente falou da dinâmica de você conseguir entender exatamente esse processo de fidelização. E aí, olha só que interessante, né? Estou vendo isso agora direto no relatório. Não sabia dessas ferramentas e está me ajudando muito a abrir a minha mente. É exatamente isso. O olhar sobre os dados, o olhar daquilo que produz. Por exemplo, às vezes tem cliente que tem 20 mil, Alex, 20 mil clientes cadastrados. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, qual é a interação que ele faz com os 20 mil clientes? Né? E às vezes a gente sai daquela ação passiva, né? Eu estou esperando esse cliente chegar. Qual é a ação que eu posso fazer com essa base? Como é que eu esquento essa base de 20 mil leads, 20 mil clientes, por exemplo, que foram cadastrados? E mais, tem lojas que não cadastra o cliente que vem comprar todo dia ou todo mês nesse sentido. Aí eu não vou nem dizer, né, que esse relatório não vai funcionar. Então hoje, quem tem o ouro, né, quem tem o cadastro do cliente tem o ouro dentro do seu negócio. Então se você não cadastrava, você vai passar a cadastrar agora. Então a gente falou de fidelização de cliente, a gente falou da parte fidelização que pode ser uma alavanca de lucratividade. A gente falou agora da dinâmica do vendedor, de você entender isso, entender a motivação ali, treinar a sua equipe, né? A gente tem treinamentos aqui na empresa de equipes que a gente tem dado, Renato, outros, a gente vai até o local da empresa para dar esse treinamento, porque a gente entende que a performance envolve isso, né? O vendedor precisa entender. Muitas vezes ele não entende a sua jornada ali e como faz diferença você investir na sua equipe, né? Entender o ticket médio, muitas das vezes ali, que aquele produto ou aquele vendedor gera para o negócio, o que faz um vendedor vender mais do que o dobro e o outro vender menos, né? Nesse sentido, e você olhar para isso e maturar isso, faz toda diferença. Então, olha só que interessante. E aí a gente vai para um outro ponto da curva BC, que é justamente a questão que o Alex trouxe aí, a questão do estoque, do mix, né? Só para vocês terem noção, a gente tem os pontos aqui, que é o quê? A gente tem a dinâmica, a gente consegue olhar markup bruto, né? Basicamente a curva BC ele vai te dar um olhar sobre o lucro bruto da sua operação. O que é isso, Edson? É o seu custo, seu produto, né, baseado naquilo que você tem de venda, o custo baseado na dinâmica de venda. Esse é o custo bruto, né? Vendi por X e tem um custo disso, eu tenho lucro bruto, ou seja, ele vai apontar muito lucro bruto, não lucro líquido, porque eu tenho outros custos e tudo mais, tá? Mas aqui a gente está falando de uma lucratividade apurada ali a partir de um lucro bruto. Mas aí eu tenho prazo médio de dias de venda. Olha só que interessante. Só com essa informação, e é um indicador de resultado, né? E aí vale a pena ficar essa pergunta aqui. Qual é o indicador de resultado que você tem de lucratividade? Né? Isso é um ponto. Né? E aí eu posso botar, né, prazo médio de dias para vender. Eu tenho outro resultado, dias sem vender. Então, por exemplo, eu posso mixar, né, ali promoções a partir disso. Então, eu posso olhar para isso e dizer, poxa, na última semana do mês eu vou trabalhar aqueles produtos de curva C que não saíram e que eu quero trabalhar e alavancar ali. Ou seja, eu vou olhar para
essa performance, para esses indicadores ali, dias sem vender, né? Agora, para compra, Alex, olha só que interessante, prazo de média de dias para vender, por exemplo. Às vezes o fornecedor tem um preço muito bom, um prazo muito bom, mas meu spread de venda daquele produto é muito pequeno. Ou faço uma campanha de marketing muito grande para que aquilo ali saia, né? Ou boto no balcão, faço um movimento para que aquilo dali se potencialize, ou eu entendo que esse é um ponto fundamental. Eu demoro 30 dias para vender esse produto. Ou esse produto vende todo dia. Se ele vende todo dia, você pode comprar sem medo, porque na verdade ele vai gerar o fluxo, né? Aí dá até uma outra live aí, que é ciclos, né? Ciclos financeiros de uma empresa, que pode ser um tema de uma próxima live, mas olha só que interessante. Ele vai gerar o fluxo de você entender exatamente, tipo, esse produto está dias sem vender. O que está acontecendo com ele? Pô, será que ele está mal exposto na minha gôndola? Ele está mal exposto? Ele está escondido? Onde ele está dentro da minha loja? Onde ele está bem localizado? Se eu entender essa jogada, aí entra para o próximo, um mix, né? Como é que eu faço um manejo desse mix dentro da operação, dentro do negócio, sabe? Esse mix faz toda a diferença à medida quando eu vou olhar para ele de forma estratégica. Eu olho para a curva ABC e mexo no meu mix. Olha só que interessante. Aí eu vou para o ponto de venda de forma muito mais inteligente, de forma muito mais madura, de forma muito mais cirúrgica. Eu acho que essa é a palavra. Eu vou com um ponto de venda com muito mais clareza e direção. Tem um filho do negócio, é claro. Mas se eu olho para os dados, e aqui é temático que gestão orientada a dados. Então eu vou olhar para isso e vou dizer o seguinte, cara, como é que eu consigo ser mais e melhor? Como é que eu consigo olhar para esses prazos médios de dias para vender? Como é que eu vou olhar exatamente para a participação desse produto no meu negócio? Às vezes a gente tem um produto que a gente não sabe o peso de participação no meu faturamento, na minha lucratividade dentro do mês. E aí eu acabo deixando dinheiro na mesa por conta disso. Então, olhar estrategicamente para os seus relatórios e especificamente aqui para uma curva ABC, cara, faz toda a diferença. A gente consegue explorar melhor o nosso negócio e essa é a tempo. Edson, qual é a realidade de 2023? A realidade de 2023 é exatamente essa meta de custeio, essa clareza sobre os dados, essa clareza de olhar para dentro de casa e dizer o seguinte, é comigo. Eu preciso melhorar, esmerilhar a minha gestão. Ou seja, não dá mais para fazer gestão do jeito que eu fazia antes. Essa é a grande verdade hoje. Vocês concordam com isso? Não dá. Porque hoje se tornou mais veloz, as coisas estão muito mais aceleradas, as coisas estão mais dinâmicas, e à medida quando eu abro para isso, cara, eu mudo. E aí eu não vou deixar, eu vou olhar para a concorrência a partir de outro olhar. Eu estou vendo coisas que ele não está enxergando, e está tudo bem. Essa é a dinâmica da eficiência e da competitividade. Eu gosto muito de Michael Porter, ou seja, eu preciso definir uma estratégia competitiva. E hoje, para o varejo, eu não consigo enxergar uma estratégia competitiva que não envolva análise de dados, que não envolva uma gestão orientada a dados, que não envolva uma gestão orientada a performance. Estão conseguindo entender? À medida quando eu me abro para isso, eu crio um campo de possibilidade absurda de crescimento, de desenvolvimento para o meu negócio esse ano. Então, não é sobre o elemento externo. Como é que eu arrumo uma casa para melhorar minha eficiência, para melhorar minha lucratividade, para melhorar as minhas margens, para fazer estratégias, né? Que a gente, algumas estratégias, que é a estratégia dos centavos que a gente utiliza nas mentorias. Edson, eu não sei, né? Aí é só a mentoria, né? Para você descobrir as estratégias de centavo. O Mauro está aqui, ele sabe. Né? Então, olhando só para a curva BC, e a gente consegue alavancar 23% de margem, 22%, né? 13%, 18% de margem bruta de resultado a partir de pequenos ajustes ali dentro da jornada. Então, o quanto que o empreendedor desse tempo precisa se robustecer de novas ferramentas. E às vezes ele já tem essa ferramenta e só não usa isso a favor dele. Exatamente isso aqui. O despertar dessa live é justamente isso. Ou seja, a gente falou sobre muitos aspectos e olha, um aspecto que às vezes fica muito fora do radar, que é o aspecto da categoria, do departamento, por exemplo, né? A gente falou de mix, mas
Qual é o peso da categoria dentro do meu faturamento? Cara, isso é sensacional. Olha só que interessante. Olha só que interessante, temos 10 pessoas aqui. Se eu fosse você, compartilhava com algumas pessoas para a gente, né, falar, e a gente é breve e de forma muito rápida a gente tem falado aqui, mas olha só que interessante, a categoria, você olhar a categoria do seu produto, olhar a categoria, ou seja, como é que está a composição da participação na lucratividade de uma determinada categoria. Edson, eu nunca pensei nisso. Como é que aquela categoria, como é que aquela classificação de produto, como é que aquele subproduto, subgrupo, o grupo, ele tem peso no meu faturamento, né? Peso na minha boleta, peso na minha maneira de compra. À medida quando eu olho para isso, eu consigo alavancar algumas lucratividades que estão ali e que às vezes eu não consigo entender. Às vezes eu invisto, né? Numa carreta ou invisto num produto que na verdade ele tem baixo giro, ou se eu faço uma ação de marketing muito grande, ou eu fico esperando o mercado absorver. Então, se eu consigo ser mais cirúrgico, se eu consigo ser mais alinhado, se eu consigo ser mais observador para isso, eu posso mudar o jogo do meu negócio em 2023, justamente melhorando aquilo que eu tenho. E é o que eu tenho falado para muitos empresários. Eu estava vindo, um amigo, eu não sei como é que tá os elementos externos. Eu falei o seguinte, olha, foque, e aí eu vou dizer para você que está nessa live, foque naquilo que está sob o seu controle. O que está sob o seu controle? Melhorar a sua lucratividade. O que está sob o seu controle? Melhorar o seu mix de produto. O que está sob o seu controle? Cadastrar e gerenciar melhor o seu cliente. O que está sob o seu controle? Melhorar os departamentos. O que está sob o seu controle? Melhorar a performance do time, treinando, equipando, dando ferramentas, dando insights, treinando, evidenciando. Muitos donos, por exemplo, de material de construção, são excelentes vendedores. Mas treinar a equipe, repassar esse conhecimento, faz uma empresa mudar o porte, mudar a dinâmica e fazer com que tenha um time muito mais engajado e preparado para esse cenário de competitividade. Olha isso, interessante. Olha o comentário do Alex. Mudei minhas compras em relação a muitos fornecedores por causa da curva BC. Exatamente. Isso está sob o nosso controle. E muitas das vezes isso automaticamente melhora o quê? A minha margem de lucratividade. Porque, por exemplo, o estoque é um ativo. Mas dependendo do cenário que a gente está vivendo, esse estoque é um dinheiro que eu poderia estar investindo num produto de alto giro. Só que às vezes, por não olhar de forma estratégica para isso, eu acabo simplesmente deixando escoar uma lucratividade. E aí depois eu queimo esse produto simplesmente para gerar receita nesse sentido. Então, isso é o que? É preservar a lucratividade do negócio com aquilo que você tem. Então, essa é a grande chave hoje, ou seja, é uma gestão orientada a dados. Tá? Se você quer saber mais sobre isso, a gente tem desenvolvido isso, a gente vai trabalhar um pouco mais isso. A gente tem um software hoje que ajuda de forma muito absurda nessa dinâmica. A gente tem ajudado inúmeros clientes, não só com a parte, né, de software, mas com a parte, o grupo inteiro tem ajudado de forma muito incrível a fortalecer o varejo. Né? A gente tem grupos, setores aqui da empresa, canais aqui na empresa que são específicos para o setor de material de construção, seja marketing, seja e-commerce, seja outras frentes que nós temos, software, educação, né? Temos treinamentos online, você só digita aqui, Edson, eu quero saber disso. E se você se interessou, bota aqui embaixo assim, Edson, eu quero receber um relatório falando sobre essa curva ABC. Bota aqui embaixo que a gente te manda no direct. Se você gostou disso, compartilha. Né? A gente está aqui, já é 12:30, rapidinho a hora voa. A ideia é uma conversa, é um insight, é um aprendizado rápido, cirúrgico, nesse períodozinho de almoço. Aí a gente tem meia hora já juntos aqui. Eu quero deixar isso claro, quero te fazer um convite, manda uma mensagem para o nosso time aqui. Nosso time pode te ajudar, a gente tem várias frentes que ajudam o varejo e com certeza vai ser um prazer poder te ajudar. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha ele a gente vai deixar salvo aqui no Instagram da EDS, compartilha, fala assim, cara, ouve essa live aqui, foi sensacional, ouve esse aprendizado, a ideia aqui é entregar o ouro e fazer com que você, como empresário, cresça, se desenvolva. A gente entendeu que a educação passa
pura nossa missão. Então a gente quer fazer com que você cresça. Então, se você gostou, bota aqui, Edson, gostei, show. Dá um print aí. Dá um print aí. Vou dar um sorriso bonito aqui. Dá um print aí. Olha lá. Dá um print e compartilha lá, marca a EDS Digital, marca a EDS Sistema, marca o Edson e eu vou repostar todo mundo aí, tá? Vai ser um prazer. Então, fique aí que a gente vai estar em breve compartilhando mais coisas aqui com vocês, tá? Então, perfeito, valeu, gostei, show de bola. É isso, Marlon. Vamos para cima. Então, até a próxima. Então, bora lá. Valeu, Alex. Aquele abraço, hein? Sucesso sempre! Abraço!